Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de Histórias do Sucesso, voltado a profissionais da educação, aos professores, principalmente aqueles professores que eu gosto de chamar de professores GPS. Hoje temos nos tornado cada dia mais professores que devemos guiar os nossos alunos para o sucesso. E ao guiar esses nossos alunos para o sucesso, precisamos então estar muito bem embasado de histórias de sucesso. É por isso que eu estou dando esse presente a você em conversar sobre a leitura de um livro de Bert Hellinger chamado Histórias de Sucesso. Essa é a nossa aula número 3 e nós estamos hoje dentro do campo das constelações familiares. Estamos falando sobre as constelações. Logo no início do livro, ele vai desenvolver essa fala, então nós estamos trazendo esse momento. Sejam todos muito bem-vindos, fique à vontade em escrever, fique à vontade em comentar. Depois dessa aula aqui, ela vai lá para o YouTube. E lá no YouTube também você pode assistir mais uma vez, pode indicar para outros professores também, ok? Então vamos lá. O professor sempre age da seguinte maneira, né? O professor, ele sempre faz uma retomada do conteúdo. Então, de onde estamos vindo? Estamos vindo da introdução que Bert Hellinger faz nesse livro. Ele fala sobre sabedoria, ele fala também sobre ciência, faz essa comparação e chegamos nas constelações familiares. E ali, das constelações familiares onde nós estamos agora, é que eu gostaria de tecer um pouco mais aqui com vocês esse assunto, porque muitas vezes o assunto das constelações familiares ele é trazido com um pouco de misticismo até as pessoas, então as pessoas ficam com medo, ficam um pouco receosas, né? Porque quando nós colocamos no campo das constelações familiares representantes dos sistemas, para que nós possamos estudar e avaliar o que está acontecendo dentro daquela família, dentro daquela empresa, dentro da vida do professor, dentro da sala de aula que nós temos lá na nossa escola, quando nós usamos a ferramenta das constelações familiares para olhar para isso, precisamos dispor então representantes. Alguém que representa como se fosse num teatro que representa aquele personagem, ele representa aquele personagem dentro daquela configuração. E as constelações familiares, então, elas usam desse método porque consegue-se, dentro do campo das constelações, utilizando da sabedoria que nós estudamos ontem, um representante, ele consegue acessar as informações daquele personagem. Então, quando nós assistimos uma novela, quando nós assistimos um teatro, nós vemos que ali não está exatamente a pessoa, né? O ator. Ali está o ator dentro da representação daquele personagem que foi escolhido para ele. Da mesma forma, dentro do campo das constelações, se eu vou representar alguém, por exemplo, vou representar o diretor de uma escola, ou vou representar o pai ou a mãe de um aluno, naquele momento eu consigo acessar informações, ou seja, é como se eu tivesse acesso ao script de vida da história daquela pessoa. Então, e isso muitas vezes causa espanto, dependendo do nível de conhecimento que a pessoa possui. Bert Hellinger também vai dizer que o conhecimento liberta. É por isso que nós devemos estudar todos os dias, nós devemos estar nos atualizando, devemos estar olhando para as situações, colocando isso de uma forma que nos enriqueça cada vez mais. E esse conhecimento, então, é que faz com que você consiga levar até a compreensão. Então, você tem um primeiro contato, o segundo contato você leva até a compreensão, ele é um processo primeiro externo, depois ele vai internalizando aqui, mais ou menos nessa região mental, até que ele começa a fazer sentido e nós dizemos agora foi para o coração. Então é dessa forma que todo um processo de conhecimento ele acontece. Levar conhecimento é o que nós professores fazemos o tempo todo. Então vamos lá, falando o que mais nós podemos falar então sobre as constelações familiares. Então quando os representantes, são colocados os representantes e eles acessam a história, na Netflix agora tem uma série chamada Uma Nova Mulher. Lá é a primeira vez que vem como uma representação de uma série os estudos das constelações familiares. Então, se você nunca teve contato com
com nenhum momento de representação das constelações, assistir a série Uma Nova Mulher é uma boa indicação, porque ali você consegue visualizar. Nós, seres humanos, nós precisamos sempre dessa visualização, nós somos muito mais visuais. Então assista a série e você vai perceber que, inclusive, quando existe uma pessoa, eu estou aqui e eu estou tendo um determinado comportamento, minha vida está seguindo um determinado comportamento. Esse comportamento, ele está comigo agora, mas ele não nasceu em mim, ele não veio de mim. Por quê? Porque eu venho de uma longa história, e essa longa história, ela começa a acontecer muito antes de eu existir. Começa a acontecer primeiro nos meus pais, depois nos meus avós, depois nos meus bisavós e nos meus tataravós, e assim sucessivamente. É sobre isso que diz as constelações familiares. Inclusive nessa série, Uma Nova Mulher, tem um livro da qual a moça começa a ler e se inteirar mais sobre o assunto, que diz, o título do livro é Não Começou em Você. Então não começa em você, já começou em algum momento. E quando nós colocamos um representante, falamos das constelações familiares e colocamos um representante, a história que nós estamos acessando não é essa história que você está vivendo agora, e sim de onde isso desencadeou. Por isso que Bert Hellinger, aqui no livro das Histórias do Sucesso, quando ele fala das constelações, ele diz, a ciência não vai conseguir alcançar o que é isso, o que é essa possibilidade, não conseguimos alcançar. Então, qual é o alcance que se tem? Né? Se fala, ele traz um trecho falando sobre o alcance, onde as constelações familiares conseguem enxergar. Aí ele fala assim, ó, as constelações podem chegar em pessoas sem mesmo que elas saibam que pertencem a esse cenário. O que isso significa? Significa que muitas vezes, quando o meu aluno está lá na sala de aula e ele está desenvolvendo um comportamento de indisciplina, ou para nós, gente, não importa se é indisciplina, se ele tem um diagnóstico, não importa. O que nós percebemos? Nós percebemos que ele não está evoluindo em sua aprendizagem. O nosso maior objetivo é guiar o nosso aluno para o sucesso. E quando nós percebemos que ele não está nesse rumo, que ele não está seguindo para o sucesso, isso nos incomoda muito enquanto professores. Nós nos sentimos um tanto quanto fracassados, né? E nós não podemos nos sentir assim. Por quê? Porque ao entender esse processo das constelações familiares, o que nós entendemos? Que o meu aluno, naquele momento, ele está simplesmente desenvolvendo um comportamento do qual ele mostra um reflexo da sua história que começou muito antes dele. Então, um professor que não tem esse conhecimento, a primeira coisa que ele faz é atuar com um julgamento. Então, julga-se, julgamos, já julguei muito. Após conhecer que tudo vai muito além daquilo que nós conseguimos ver ali com os olhos, né? Naquele momento, que nós estamos vendo só o comportamento, nós passamos a ter esse olhar mais sistêmico dentro de sala de aula. E sabemos, então, que de repente, quando nós dizemos assim, ó, meu aluno, ele não quer vir para a escola, ele não quer estar aqui dentro da sala de aula, ele não tem interesse pela minha aula. Por que é que ele não tem interesse? Provavelmente porque dentro da história dele, ir para a escola, ó, para todos nós, na verdade, quando nós vamos para a escola, é o nosso primeiro movimento de ir para a vida, buscar a vida, iniciar uma carreira de sucesso. Então nós estamos iniciando algo que é sair do nosso primeiro círculo, que é o nosso círculo de origem, a nossa família pequenininha, sair da nossa família, pai, mãe, irmãos, e começar a fazer um primeiro movimento para a vida. Se na minha família existe um histórico de que o meu pai, ele não tem tanta força para me levar ao mundo, não consegue chegar tanta força até mim, então o que acontece? Eu não tenho força para buscar ser uma criança que consiga estar numa vida de sucesso. Então nosso primeiro movimento de sair da nossa célula menor familiar é ir para a escola. E para ir para a escola, então eu começo a desenvolver meu primeiro sucesso. E muitas vezes o nosso aluno ele não quer mais estar na escola e ele não quer mais estar também, se ele estiver lá dentro, ele está desinteressado. É isso que nós vemos. Por que isso acontece? Porque eu preciso de toda uma história completa. E essa história ela não está completa. Então,
O alcance do poder das constelações familiares, assim como o pensamento sistêmico que o professor leva para a sala de aula, é exatamente esse. Compreender que eu posso desenvolver mais, que eu posso fazer com que ele alcance muito mais. Depois do parágrafo que Hellinger trata sobre o alcance disso, ou seja, muitas vezes a criança ela está lá, está sem interesse, mas essa falta de interesse não nasceu com ele, já nasceu da história lá do avô. Nós conseguimos alcançar nas constelações familiares até 7 gerações. Então imagine você, o que foi que aconteceu na sua história em 7 gerações. Então essas 7 gerações eu posso estar trazendo hoje dentro da minha história. O meu aluno pode estar trazendo hoje dentro da sua história. Você, enquanto professor, vive uma história que já vem de inúmeras gerações. Então esse alcance, quando nós colocamos e procuramos trazer a solução através do pensamento sistêmico, é esse acesso que nós temos. Não é o acesso de fazer uma correção punitiva, por exemplo, disciplinar para o nosso aluno, e sim compreender exatamente que existe toda uma história. Então é melhor que a gente comece a juntar os pontos dessa história e desenvolver sempre gratidão por a história ter sido como for. Após o alcance, Bert Hellinger vai falar um pouquinho da ciência Hellinger. Então, peraí, você disse que as constelações familiares é algo que a ciência não comprova, correto. O que Hellinger chamou de ciência Hellinger? Ele chamou de ciência Hellinger toda a experiência que ele teve. Então, Bert Hellinger, ele não chegou um dia, acordou e simplesmente disse, constelações familiares, vou chamar de constelações familiares. Não aconteceu dessa forma. Então, ele começou a experimentar dentro do campo da psicoterapia, começou a experimentar que as histórias de todos que passavam por ali eram histórias muito semelhantes, ou seja, padrões se repetiam, histórias que se aproximavam. As pessoas começavam a ter problemas com o pai, ou começavam a falar que existia algum problema com a mãe, ou no meu campo profissional, e essas histórias, ao serem vivenciadas e observadas durante muito tempo, de tanto ser observada, essas repetições, Hellinger chama, temos uma ciência chamada ciência Hellinger. Então é nesse sentido. E aí o que ele traz? Veja bem, você, eu como professor em sala de aula, quantas experiências nós já vivemos dentro da sala de aula? É por isso que o processo das constelações familiares une-se e desenvolve-se a pedagogia sistêmica e dá continuidade a esse conhecimento. Por que é possível fazer isso? Porque dentro da sala de aula nós estamos há anos vivenciando as mesmas situações. Você vai para um conselho de classe e você acaba trazendo, sempre relatando as mesmas situações. Só mudaram os personagens, já percebeu isso? Então por que isso acontece? Porque a humanidade é uma repetição de padrões. Por isso a ciência Hellinger, ela cabe exatamente dentro da área pedagógica, dentro do sentido pedagógico. Aqui nós nos envolvemos muito mais com isso, porque as experiências que são trazidas lá da sala de aula foi o que eu transformei no método professor GPS. Porque podem acontecer aqui numa escola pequena da região metropolitana de Curitiba, pode acontecer em Curitiba, que é uma capital, pode acontecer dentro do Brasil, que é um país, e no mundo todo esses padrões acabam se repetindo. Então o que nós estamos desenvolvendo também é uma ciência da pedagogia sistêmica, ou tendo o olhar sistêmico para tudo isso. E isso é muito importante. Então, Bert Hellinger ainda traz dentro do tema constelações familiares, ele fala assim, passamos a maior parte da nossa vida no campo profissional. E é verdade, nós ficamos na escola, participamos daquele momento da escola, nossa vida profissional, vamos para casa, continuamos falando da escola e na primeira oportunidade que nós encontramos alguém, nós continuamos falando da nossa vida profissional. Meu pai, por exemplo, tem 73 anos. Ele passou mais de 25 anos dentro da Votorantim Cimentos. E cada vez que eu vou com ele, fico com ele, vou levar ele ao médico, ele traz, adivinha, histórias de onde que meu pai traz? Traz as histórias do campo da profissão. Então, nesse campo da profissão que nós, professores, vivemos, nós precisamos trazer mais soluções, porque somente a solução que nós trazemos é que nós fazemos com que a evolução aconteça.
Se nós ficarmos parados sempre na mesma discussão, nós não conseguimos evoluir. Se nós conhecemos e trazemos mais conhecimento para a nossa vida, nós evoluímos enquanto profissionais e conseguimos fazer com que o nosso aluno também possa ter uma nova possibilidade de vida. A pedagogia sistêmica, ela proporciona isso. Ainda Bert Hellinger vai dizer o seguinte, quando ele fala da ciência Hellinger, né? Ele fala assim, ó, no sucesso ou no fracasso, se dão pelas ordens e as desordens do amor. Então, ontem, ele começou a falar lá no livro, ele começou a trazer as leis da sabedoria, das quais ele também chama de leis do amor. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Essas são as ordens do amor, as leis do amor, as ordens do amor. E aí ele vai falar que tanto no sucesso quanto no fracasso, ela só acontece pela ordem ou pelas desordens do amor. Nós, profissionais da educação, temos a chance de levar ao nosso aluno, de fazer com que o nosso aluno, a família envolvida do nosso aluno, possa compreender um pouco mais sobre essas ordens. Amanhã nós começamos a falar sobre profissão. Sucesso tem a ver com profissão. Sucesso tem a ver com a progressão que o nosso aluno consegue desenvolver desde que ele tem o primeiro contato com a escola até quando ele termina os seus estudos da base regular. Então você precisa estar aqui, lembre-se de convidar mais professores para os nossos estudos e vamos conversar amanhã então sobre profissão e quem é a pessoa mais importante nessa vida da nossa profissão. Eu espero que você esteja gostando desse nosso momento aqui da manhã, né? Depois escreva, me mande via direct lá. Qual é a experiência que você está tendo? Eu volto a lembrar, essa foi a aula 3 do nosso momento aqui com os professores e nós vamos seguir trazendo muito mais conhecimento para vocês durante todo esse mês, tá bom? Um grande abraço, tenha um ótimo dia, seja um excelente profissional lá onde você vai estar, guie seus alunos para o sucesso. Tem dúvida? Enroscou? Não sabe o que fazer? Escreva no direct da professora Eli que eu vou apoiar você a seguir esse caminho do sucesso também, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.